União Europeia. Não dá para falar sobre integração regional, organização internacional, sem passar pela União Europeia, que é um sucesso tanto em matéria de integração regional como de organização internacional em si. A União Europeia, ela tem o seu início em 1951. E vale destacar que esse vídeo ele não tem a pretensão de esgotar toda a história da União Europeia, porque se eu fosse contar para vocês a história da União Europeia envolvendo todos os tratados que englobam essa história, eu ia ficar umas 10 horas aqui e vocês iam sumir do vídeo, né? E eu quero que você me ouça. Então vou contar um pouquinho dessa história sem deixar você entediado. Então vejamos. Aqui a União Europeia, né, como a gente conhece hoje em dia, ela não nasceu com esse nome. Ela surgiu em 1951 com a chamada Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, tá? A CECA. Então, essa Comunidade Europeia do Carvão e do Aço já nasceu com o objetivo de ter um caráter supranacional acima dos estados, para regulamentar matéria relacionada à energia e matéria-prima, que como o próprio nome já diz, carvão e aço. Então, esse caráter supranacional, com o poder de se impor aos seus estados-membros, fez com que diversos países não tivessem interesse em ingressar na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Por isso, por um tempo, essa comunidade também ficou conhecida como a Europa dos Seis, porque envolvia 6 países apenas. Quais, né? Então, no caso, aqui a gente vai verificar que eram 3 países pequenos, em extensão territorial, como por exemplo Bélgica, Luxemburgo, países muito pequenos, e outros 3 países que estavam completamente destruídos após a Segunda Guerra Mundial, que era Itália, França e Alemanha. Então esses países, ou os pequenos somados aos derrotados, levaram ao nascimento da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Posteriormente, foi assinado o Tratado de Roma em 1957, que criou dentro dessa organização mais 2 comunidades, que era a Comunidade Econômica Europeia, que criava uma união aduaneira entre seus estados-membros, ou seja, a criação de uma tarifa externa comum entre aqueles países, e a chamada Comunidade Europeia de Energia Atômica, também conhecida mais popularmente como Euratom. Então a gente perceba que havia 3 comunidades: a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, depois tinha a Comunidade Econômica Europeia e a Euratom, a Comunidade Europeia de Energia Atômica, e assim persistiu por um bom tempo. Então, posteriormente, foi assinado o chamado Tratado de Maastricht, tá? O Tratado de Maastricht, ele reuniu essas 3 comunidades como uma só, tá? Não extinguiu, reuniu no âmbito da União Europeia. Foi a primeira vez que o termo União Europeia foi mencionado, foi exatamente no Tratado de Maastricht. Por isso que volta e meia dizem que ele é o fundador exato da União Europeia. Ele não, na verdade, a União Europeia nada mais era do que a união entre essas 3 comunidades. Então, posteriormente, e dentro desse tratado de Maastricht, diga-se de passagem, foi criada a chamada cidadania europeia. O que é cidadania europeia? Não é exatamente uma nacionalidade, porque a cidadania europeia ela não substitui a nacionalidade daquelas pessoas que nasceram nos países membros da União Europeia. Simplesmente ela permite que qualquer cidadão de um país membro da União Europeia tenha livre circulação no território da União Europeia. Então a pessoa pode circular livremente, pode votar, pode ter determinados benefícios que outros cidadãos não teriam. Então, por exemplo, eu, brasileira, indo lá para a União Europeia, para algum país da União Europeia,
eu não vou ter essa livre circulação, porque eu não sou uma cidadã europeia, eu sou uma brasileira. Então, nesse aspecto, destaca-se que também no âmbito da União Europeia, qualquer pessoa, por exemplo, cidadã de qualquer país da União Europeia pode buscar proteção diplomática em qualquer embaixada, repartição consular de um outro país do qual ele não é nacional, mas entretanto, se é da União Europeia, em virtude da sua cidadania europeia, ele vai poder pedir abrigo, pedir a proteção diplomática naquela embaixada. Então, aqui no Tratado de Maastricht teve essa vantagem de trazer à tona, de criar essa cidadania europeia. Agora, posteriormente, surgiu o chamado Tratado de Roma. No Tratado de Roma, finalmente, aquelas 3 comunidades elas foram extintas, ou seja, hoje não existe mais a SECA, hoje não existe mais a Euratom, não existe a Comunidade Econômica Europeia. Hoje a gente tem a União Europeia e sobre a União Europeia tem diversos tratados, ela não tem um tratado específico regulamentando seus aspectos, tem diversos tratados, temos o Acordo de Roma, o Tratado de Roma que fala exatamente a respeito da extinção das outras comunidades e traz outras questões administrativas, jurídicas, no âmbito da União Europeia. O tribunal, que antigamente era o Tribunal das Comunidades Europeias, se tornou o Tribunal de Justiça da União Europeia. Tem o Tratado de Nice, que também faz parte da União Europeia. Então, perceba que a complexidade dessa organização internacional, dessa integração regional, então, aqui nesse aspecto, diga-se de passagem, a União Europeia ela tem representação externa comum e também ela tem sua personalidade jurídica própria. Então, a União Europeia ela celebra tratados em nome próprio, ela é representada apenas, tá? Ela tem uma representação externa diante dos demais entes de direito internacional público comum. Então, temos aqui um breve da história da União Europeia.